Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai encontrar as principais notícias que causaram volatilidade no mercado, aqui tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, nas principais bolsas pelo mundo. Depois de uma semana com feriado aí, nós tivemos dados sendo divulgados inclusive no feriado e o mercado teve tempo para digerir essas informações. Nós entramos numa semana onde temos aí a divulgação do dado mais esperado da semana nos Estados Unidos, que é o payroll, e esse dado ele sempre causa muita volatilidade no mercado e nós vamos ver aqui, além disso, algumas outras informações, algumas notícias também que geraram volatilidade no mercado. E nós vamos começar falando aqui a respeito dos dados divulgados aqui no Brasil. A balança comercial teve um superávit no mês de março, além de ter um recorde no primeiro trimestre aqui no Brasil, na nossa balança comercial. Também dados de PMI divulgados aqui no Brasil e pelo mundo são dados bons, dados que mostram que a economia está sendo aquecida, existe um aquecimento na economia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ao redor do mundo, e mais também na China, vindo acima das expectativas dos economistas. Então isso mostra um aquecimento na economia e nós aqui no Brasil podemos ver isso através dos dados do CAGED que foram divulgados também na semana passada, os dados de emprego, novos empregos gerados aqui no Brasil. Isso mostra um aquecimento na nossa economia. E com isso, novos empregos sendo gerados, nós podemos ver o que? Mais poder aquisitivo. Nós vemos o brasileiro tendo um pouco mais de poder aquisitivo ainda financeiramente falando, mas será que isso realmente reflete a realidade do brasileiro? Do outro lado aqui, na ponta, aos olhos do empregado, aos olhos do consumidor, porque poder aquisitivo também remete a consumo. E esse aumento na demanda pode causar aumento nos preços. E aumentando os preços pode causar dificuldade no controle da meta de inflação. E falando de inflação, nós vamos falar também a respeito da nossa taxa Selic, que o discurso anteriormente era de vários cortes, né, até conseguirem atingir a meta de inflação. Mas a gente pode ver ao longo dos meses, né, ao longo dessas últimas semanas, um novo discurso sendo falado, sendo divulgado aí na mídia, dizendo que já não se fala mais a respeito de novos cortes, estão excluindo o plural dessa palavra, onde a gente ouve sempre falar a respeito de um novo corte, e isso também gera dúvidas entre os investidores de que pode, inclusive, não ocorrer nenhum corte. Mas isso é de fato verdade? Isso vai de fato acontecer? Nós vamos ver um novo corte, novos cortes ou nenhum corte na taxa de juros. Aí a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos, as novas divulgações, as novas conversas que ocorrerão no decorrer das semanas, no decorrer dos meses. E a próxima reunião do Conselho, a próxima reunião do Copom está agendada para o mês de março. E esse discurso ele é bem parecido com o que nós temos ouvido também nos Estados Unidos, com o Fed, onde no final do ano o discurso era de começar a cortar juros ainda esse ano. E no primeiro trimestre nós não vemos de fato isso acontecer, e nós estamos vendo aí as divulgações, as falas do presidente, as falas do Paulo a respeito do corte de juros, e o mercado fica na incerteza se realmente vai ocorrer no mês de junho, como era já informado anteriormente. Então vamos também aguardar as próximas divulgações, as próximas entrevistas, e nessa semana que vai se iniciar nós temos aí a divulgação da ata do FONC, e vamos ver qual vai ser o discurso do Paulo em relação a esse assunto. E ainda falando de taxa de juros, a ata divulgada pelo BCE, o Banco Central Europeu, mostra que a meta de inflação a 2% está muito próxima, com o fortalecimento do discurso de que os cortes iniciarão no mês de junho. A próxima reunião do BCE está prevista para essa semana, no dia 11 de abril, e o discurso é realmente que se comece os cortes nesse mês de junho, como tem sido discutido já há algum tempo. Voltando a falar de Brasil, agora nós temos no radar a Petrobras, a queridinha do governo, que essa semana teve uma oscilação bem forte no preço das ações aí, em um curto período de tempo, levando o índice também a oscilar juntamente com os preços do ativo. Nós tivemos nessa última quinta-feira o mercado de futuros aqui do Brasil abrindo ali por volta das 9 da manhã, mas sem muita oscilação nos preços, se mantendo estável ali até a abertura do mercado à vista. E no momento da abertura do mercado à vista, o índice Bovespa, o índice acionário brasileiro, ele teve um pico de alta muito forte, onde nós não víamos nem um respiro no mercado, nem uma volta dos preços para correção, depois continuar o movimento de alta. Foi uma alta muito forte, e logo em seguida nós tivemos ali a informação, a divulgação de uma notícia dizendo que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele
estaria sendo desligado do cargo de presidente da Petrobras. Mas ainda não era uma notícia muito concreta no mercado, e isso fez com que as ações da Petrobras tivessem uma valorização ali em torno de 5% em um período de tempo muito curto. Essa notícia impactou fortemente o mercado nesse momento, mas não sabíamos se de fato isso era verdade ou não, e também o nome que estava sendo cotado para substituir Prates é Aloysio Mercadante, o presidente do BNDES. Mas o próprio presidente da Petrobras disse em seguida, logo após esses fatos serem divulgados, disse que essa informação não era verdadeira, dizendo que ele tinha uma agenda cheia e que ele tinha reuniões ainda na próxima sexta-feira, que é, na verdade, o dia seguinte. Então, isso fez com que os preços da Petrobras também se elevassem novamente e voltassem aos mesmos patamares de antes da primeira notícia. E isso também se deu devido ao fato de que foi divulgado também que a Petrobras vai pagar os tão esperados dividendos extraordinários que vêm sendo discutidos já há um bom tempo. Os ministros chegaram à decisão de pagar os dividendos extraordinários aos acionistas e investidores, e essa decisão vai ser levada para o presidente da República, o presidente Lula, para ser aprovada e posteriormente levada ao Conselho da Petrobras, que está previsto para uma reunião agora, no dia 19 de abril. Mas é bem provável que esses dividendos sejam aprovados para pagamentos aos acionistas e investidores, e vai entrar uma boa grana no caixa do governo. E entrando essa grana no caixa do governo, isso significa mais investimentos em várias áreas do nosso país. Mas o que nós queremos nos atentar aqui, para nós como especuladores no mercado financeiro, como investidores no mercado financeiro, e principalmente aqueles que operam, né, ou que investem ali, fazem operações na modalidade de day trade, essa oscilação, essa movimentação nos preços muito rápida, essa volatilidade que causou com essa notícia, isso gera para nós uma pergunta: existe manipulação nesse mercado? Existem aqueles que já sabem dessas informações? Isso gera em nós e gera em muitas pessoas esses questionamentos. Mas a minha opinião, e é só a minha opinião, e sempre foi, de que os preços, de que o mercado ele é manipulado, e essas notícias só vêm para confirmar isso, porque de fato, na minha opinião e na opinião de muitos aí que são muito mais experientes do que eu no assunto, já dizem que quem tem que saber da informação já estava sabendo quando ela foi divulgada. E ainda falando de Brasil e também voltando a falar sobre taxa de juros, a incerteza do corte das taxas de juros aqui no Brasil, isso gera fuga do capital estrangeiro, como já temos falado nos vídeos anteriores aqui também, e nós podemos ver esse reflexo na nossa bolsa brasileira. Nós temos visto o investidor estrangeiro tirando capital de investimento no Brasil, tirando seus investimentos do Brasil e também levando para outros países emergentes e também para os Estados Unidos, onde a taxa tem sido mais atrativa, devido também à incerteza no corte da taxa de juros por lá, onde a expectativa no final do ano, como nós falamos aqui mais no início desse vídeo, era que começasse a cortar juros em março, o que não aconteceu. E agora fica a incerteza se esse corte vai se iniciar para o mês de junho, como tem sido falado. Agora, voltando a falar dos Estados Unidos, os pedidos iniciais por seguro-desemprego surpreenderam os investidores, surpreenderam os analistas, porque os dados divulgados vieram muito acima do esperado, mostrando que a economia está aquecida, mostrando que realmente o mercado de trabalho está aquecido e também fazendo com que o mercado reagisse positivamente à divulgação desses dados. As bolsas americanas reagiram muito positivamente a esses dados ali, com o Dow Jones, o Nasdaq e o S&P agindo positivamente, tendo altas consideráveis ali após a divulgação desses dados. E aqui no Brasil também, o índice brasileiro também reagiu levemente positivo à divulgação desses dados, também tendo um reflexo aqui no Brasil, e o dólar manteve-se estável ali com a divulgação desses dados. Mas isso mostra que a economia americana de fato está aquecida de acordo com a divulgação desses dados. E agora, passando para o último dado da semana, aquele que era o mais esperado, o dado a ser divulgado nessa semana, que é o payroll. Esse dado também surpreendeu com a sua divulgação ali, mostrando que foram gerados mais de 300 mil novos postos de trabalho nos Estados Unidos. E a expectativa dos analistas, a expectativa era de que fosse gerado 212 mil novos postos de trabalho, veio quase 100 mil novos empregos acima daquilo que estava previsto, mostrando, mais uma vez, que o mercado de trabalho está aquecido, mostrando que a economia nos Estados Unidos está aquecida, e mais uma vez a gente volta a falar, isso gera trabalho para o Fed controlar a inflação, porque, como nós já falamos, aumento de trabalho, força, aumenta o poder aquisitivo do
do trabalhador, e isso gera confiança, e isso gera poder aquisitivo para poder consumir mais. Consumindo mais gera aumento de preço, aumentando o preço dificulta o controle de inflação pelo FED, o controle, né, da taxa de inflação pelo FED. E aí nós vamos acompanhar nos próximos dias aí a divulgação da ata do FONC nessa semana e vamos ver qual que vai ser o discurso dessa vez para os cortes de juros, se eles realmente vão acontecer em junho, como está previsto, era para acontecer em março, não aconteceu. Vamos ver se agora vai se manter para iniciar os cortes na taxa de juros para o mês de junho. Se isso não acontecer, vamos ver como que o mercado vai reagir à divulgação desses dados, à divulgação dessa notícia. Ainda falando sobre esse dado importantíssimo, que é sempre o mais aguardado da primeira semana do mês, onde esse dado sempre é divulgado na primeira sexta-feira do mês. Esse dado ele gera muita volatilidade no mercado, nas bolsas ao redor do mundo, né? E nós sabemos que para nós que operamos na modalidade day trade, e também para aqueles que operam no swing trade, mas principalmente para aqueles que operam no day trade, essa volatilidade pode ser preocupante, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma grande oportunidade para aqueles que investem, abrem suas posições nesse dia. Mas muitos têm medo de operar nesse dia por não saber, por não entender a movimentação dos preços, por não entender como esses dados podem impactar no mercado. Mas o que nós precisamos saber como day trader é a movimentação do preço, a real movimentação do preço, entender como os grandes players movimentam esse mercado, como que eles vão agir de acordo com a divulgação, o que se espera da divulgação desses dados nesse dia, e sabendo a movimentação dos preços, identificando as armadilhas que os players podem causar no mercado antes da divulgação desses dados, e identificando também as regiões de liquidez, né, que nós chamamos no mercado, as regiões onde está o dinheiro. Ali nós podemos abrir as nossas posições conscientes e confortavelmente, sem ter medo dessa oscilação forte nos preços, sem ter medo dessa volatilidade no mercado, aproveitando esse momento para extrair um bom dinheiro do mercado. E se você acompanhar o vídeo que eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar a operação que nós fizemos nessa sexta-feira aqui no mercado brasileiro, onde em poucos segundos nós tivemos um valor de lucro ali, operando de forma desalavancada, correndo praticamente risco nenhum, não correndo risco nenhum, porque em momento nenhum os preços vieram contra a nossa posição, e nós podemos tirar ali um valor do mercado de forma muito rápida, bem tranquila, identificando essa manipulação nos preços, identificando essa manipulação no mercado, fazendo a nossa operação consciente e confortável para que pudéssemos ser lucrativos com a divulgação desse dado. E para essa semana também temos uma agenda que vai causar bastante volatilidade no mercado. Nós temos aqui no Brasil dados de inflação sendo divulgados, não só aqui, mas também nos Estados Unidos e na China, o IPCA divulgado aqui no Brasil, o IPC nos Estados Unidos, e também na China, o IPC e o IPP, o Índice de Preços ao Produtor. E além disso, nos Estados Unidos nós também vamos ter dados de balanço sendo divulgados, a temporada de balanço sendo divulgado nos Estados Unidos, e também taxa de juros sendo divulgadas, a ata do FONC sendo divulgada, e nós aguardamos aí que essa volatilidade vai trazer para nós oportunidades de extrairmos lucros financeiros do mercado. E eu queria saber de você, se você tem medo de operar nesse dia de payroll, como nós falamos aqui, se você tem medo dessa volatilidade no mercado, queria que você deixasse um comentário aqui para nós, o que você acha desse dia, o que você acha de operar nesse dia, você tem segurança, você não tem, você não gosta, você opera, você não opera, deixa aqui pra gente no seu comentário pra gente saber qual é o seu pensamento a respeito desse dia também. E se você tem alguma dica de algum vídeo que você gostaria que nós trouxéssemos aqui, algum assunto, você pode também deixar aqui nos comentários para nós, que nós vamos estudar a respeito daquilo que você comentar, daquilo que é a sua indicação, nós vamos estar preparando aqui conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e esse foi mais um resumo daquilo que foi divulgado na semana, os principais dados e a volatilidade, os impactos que causaram nas principais bolsas pelo mundo. Eu peço que você deixe o seu joinha, o seu ok aqui, que você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta nesse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aqueles que têm o mesmo interesse pelo mesmo assunto, e que nós possamos na próxima semana estar juntos aqui mais uma vez com os dados da agenda econômica dessa semana e a volatilidade, os impactos que será causado no mercado. Nós nos vemos na semana que vem. Até mais!